A palavra do Senhor lá na carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Vamos entrar pelo terceiro capítulo até o versículo 11. Colossenses 2, 20. Capítulo 3, até o versículo 11. Vamos ficar de pé e vamos ler. Eu vou ler os pares e vocês os ímpares, mas leiam de maneira forte para que em casa os irmãos possam ouvir. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A igreja pode se assentar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale com esse povo que está aqui. Eles saíram de suas casas e vieram até aqui, Senhor. Certamente foi o Senhor que os trouxe. Em nome de Jesus, fala com eles, fala comigo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E nos faz conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, Teu Filho. Nos faz conhecer um pouco mais quem nós somos e a vida que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, a igreja, nos tempos do apóstolo Paulo, dos apóstolos, ela tinha um inimigo bem difícil. Eram os gnósticos. Eles acreditavam que, sendo duros com o seu próprio corpo, eles poderiam ascender a Deus ou ascender à verdade. Alguns judeus até se tornaram gnósticos e misturavam Antigo Testamento com o gnosticismo. Eles eram ascéticos,
Eles usavam de dureza com o próprio corpo, eles dormiam no chão, eles amarravam pregos no seu corpo. Eles acreditavam que se eles sofressem na carne, no corpo mesmo físico, eles poderiam chegar perto de Deus. Aí Paulo fala que isso é uma grande ilusão. Paulo diz que isso é um culto de si mesmo. Eles cultuavam a si mesmos. Era ilusão, não servia de nada para a sensualidade. O que é sensualidade aqui? Sensualidade é o homem terreno, é o pensamento terreno, carnal, natural do ser humano, e não celeste. Então Paulo diz a eles que tudo aquilo é uma grande ilusão, e que a igreja de Colossos não poderia seguir aqueles falsos ensinos. Ainda hoje é assim, ainda hoje muitas pessoas, elas querem chegar até Deus fazendo alguma coisa, alguma obra religiosa, não sei. O asceticismo também está no cristianismo, no jejum, por exemplo. Nós jejuamos, mas no caso deles, isso era como uma chave para chegar até Deus, e era algo rigoroso, eles ficavam magérrimos, só o couro e o osso, como se diz por aí, porque achavam que pelo sofrimento do corpo deles, eles poderiam elevar o seu espírito. E Paulo diz que não. Aqui ninguém é gnóstico, e aqui eu creio que ninguém tem praticado essas coisas. Então, Henrique, de que serve essa mensagem, esse início de mensagem? É porque Paulo usa isso para falar de algo extraordinário, que tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida, e que talvez você nem saiba. O fato de que nós, os cristãos, já morremos para esse mundo e já ressuscitamos com Jesus. Nós morremos com Jesus e nós ressuscitamos com Jesus. Mas como é possível isso, Henrique? Se eu nem morri, eu estou aqui, muito menos ressuscitar. Como é que pode? Um dia nós vamos ressuscitar, um corpo ressurreto, um corpo transformado. Mas o cristão, hoje, ele também já é ressurreto. Ele já voltou dos mortos. Ele era um morto. Andava como um morto vivo, em pecado, longe de Deus. Mas Deus tirou ele daquela condição de morto e fez ele viver. E agora aquela velha mulher, aquele velho homem, é uma nova mulher, é um novo homem em Cristo Jesus. Mas o que é mais extraordinário é que isso já aconteceu. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus. E ele fala aqui, olhe, vocês ressurgiram, então vocês devem buscar as coisas lá do alto. O que ele está dizendo é, vocês já são lá do alto, Deus já fez isso por vocês. Vocês não precisam de uma prática religiosa para se tornarem cidadãos do céu. Vocês já são santos, vocês não são maldizentes, não são fornicadores imorais, não são. Vocês não são. Não são mentirosos. Vocês não são pessoas indignadas que vivem com raiva, não são. Vocês não são isso. É o que Lutero dizia, é o que até hoje todos falam, o já, mas ainda não. Nós falamos a frase e às vezes não explicamos. Quer dizer que você já é santo, já é abençoado por Deus, já é diferente, já é uma nova criatura. Mas você precisa, eu preciso viver essa realidade. É isso que Paulo está falando. Se vocês já ressurgiram, então, aí ele começa a dizer, vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, ao lado de Deus. Meus irmãos, essa mensagem se chama assim, o céu, aqui e agora. Você pode viver o céu, aqui e agora, nesta igreja, na sua casa. Você pode viver onde Cristo vive,
sem ter que morrer e subir para o paraíso. Você pode viver onde Jesus vive. Lá na sua casa pode ser o lugar onde Jesus vive. Lá no seu trabalho, no seu coração, na sua mente, onde Jesus vive. É por isso que ele fala, olha, vocês morreram, estão ocultos em Jesus, ocultos em Deus. O mundo não sabe quem são vocês, nem vocês sabem quem vocês são. O quanto vocês são de Cristo e o quanto Deus já libertou vocês, purificou vocês. Já fez tanto, Jesus já fez tanto por nós, irmãos. Mas eu preciso crer. Paulo, quando fala à igreja na carta aos Gálatas, ele diz: o que houve com vocês, insensatos? Vocês deixaram de crer, abandonaram a fé na pregação e agora pensam que pelas suas obras vocês vão conquistar o Espírito Santo? É pela fé, meus irmãos. Você precisa crer que Deus te libertou da prostituição. Se você é realmente de Cristo e já ressurgiu com Cristo, você precisa crer que Cristo já te libertou da fornicação, da mentira, da ira. E o que o Paulo fala é, portanto, abandone essas coisas, porque vocês não pertencem mais a elas, nem elas a vocês. Vocês têm que viver de acordo com a vida que vocês têm agora em Deus, onde Jesus vive. Esse sermão, na verdade, essa mensagem, eu dividi em duas partes. Essa é a primeira parte. Outro domingo eu trarei a segunda parte. E nessa primeira parte ele fala que para chegar onde Jesus vive, aqui, sem ter que morrer, literalmente, eu primeiro tenho que abandonar a minha natureza humana, a minha natureza terrestre. Tudo começa aí. Na outra parte do texto ele fala daquilo que eu tenho que fazer de modo mais positivo, mas aqui ele fala do que eu tenho que abandonar, dos pecados que eu tenho que abandonar e que na verdade em Cristo eu já venci faz tanto tempo. Eu não deveria estar mais andando com eles. Cristo fala, irmãos, que se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Se a sua mão te faz pecar, arranque-a e jogue fora. Se o seu amigo te faz pecar, se afaste dele. Se a sua namorado te fazem pecar, acabe o namoro, jogue fora. Se aquele programa de televisão que só passa as coisas do mundo, os pensamentos do mundo, as ações do mundo te fazem pecar, não veja mais. Se aquele site te faz pecar, não acesse mais. Se afaste dessas coisas, porque essas coisas não pertencem mais a vocês. Vocês morreram para todas elas. Agora isso, irmão, irmã, isso você só pode entender pela fé. Cristianismo é uma questão de fé. Por isso que ele fala que está oculto em Deus. Ninguém está vendo, nem você está vendo. Mas eu tenho que crer que em Jesus eu já sou uma pessoa do céu. Mas o que Paulo diz é: traga esse céu para você, para o seu coração, para a sua mente. Busque esse céu. Busque esse paraíso aqui dentro de você e agora. Pense nas coisas lá do alto. Pense nelas. Mas antes, abandone as que são aqui da terra. E ele traz uma lista de coisas e eu preciso falar de cada uma delas. Ele fala da prostituição, que em outra versão diz fornicação. Meus irmãos, o grande ídolo desse nosso tempo é o sexo. O dinheiro é outro, mas o sexo é um grande ídolo desse tempo. Nós somos desde crianças treinados a adorar o sexo.
e a pensar que sem sexo não existe felicidade, não existe sentido na vida. E ele fala da fornicação, que é aquele sexo pecaminoso. O sexo em si não é pecado. Relação sexual não é pecaminosa, Deus fez isso, mas apenas no casamento é de Deus. Fora do casamento, um casal de namorados que estão praticando sexo, eles estão fornicando, eles estão se prostituindo, eles estão pecando contra Deus. Mas Deus já te libertou disso. Como você pode voltar para isso? Cuidado, porque na internet, na TV, nos filmes, nas séries, nos livros, em toda parte, nas rodas de conversa, o sexo ele é adorado. Na primeira lista que Paulo traz, ele fala de pecados sexuais: prostituição, impureza, desejo de lascívia. Algumas pessoas, elas são levadas pelos seus desejos. Tiago fala que tudo começa com o nosso desejo. Ele diz que primeiro o teu desejo, o meu desejo, nos engana. Nós somos enganados. Você quis tanto aquilo que não era de Deus, quis tanto, que terminou concordando que aquilo, na verdade, pode ser de Deus. E você se entrega ao seu desejo. O desejo produz o pecado, e o pecado produz a morte espiritual. Tudo começa com o nosso desejo. Cuidado com o que você deseja. Tenha cuidado. E Paulo alerta: abandone isso. Esses desejos maus, abandone desejo de lascívia, abandone a prostituição, abandone tudo isso, a impureza, abandone, deixe de lado. Não se apegue mais a essas coisas. E ele fala da avareza. Aqui está escrito avareza. Em versões mais antigas está escrito cobiça. Essa palavra, ela significa exatamente isso: ter mais. Ter mais. Sempre ter mais. É a ganância. Ter mais mulheres, cada semana uma diferente. Ter mais romance. Eu me cansei desse aqui, eu vou procurar outro, porque eu me apaixone. Ter mais dinheiro, ter mais poder. Cobiça, avareza, significa ter mais. Também significa, no que diz respeito ao outro, ter e querer o que é do outro, que não é seu. E veja que isso é importante, veja que Paulo fala sobre pensar. Eu não posso simplesmente não ir lá e tomar para mim, eu não posso nem pensar nisso. O cristão, ele não pode nem pensar em cobiçar aquilo que é do outro. Aí Deus diz: abandone essas coisas, porque de fato Cristo já livrou vocês delas, porque vocês ainda andam nelas. Desejo de lascívia, cobiça, prostituição. As coisas, meus irmãos e minhas irmãs, os pecados sexuais nos tiram do céu que poderíamos viver aqui, hoje e agora, aqui na minha mente, nos tiram. Por isso que a TV não para, a internet não para, ninguém para, o diabo não para, porque ele sabe que aquilo está me puxando para longe do lugar onde Cristo vive, porque esse lugar é o meu coração também. Está me tirando daquilo que Deus quer que eu viva hoje, aqui e agora, a santidade. E no lugar de viver no céu, de viver a realidade que Cristo já comprou para mim, eu vivo um inferno de tentações, de luxúria, de tanta coisa. Depois ele começa a tratar dos pecados da língua,
ou os pecados mais ligados à ira. Ele fala de ira, indignação, palavras que o crente não deve usar. Qual a diferença entre ira e indignação? Segundo Barclay, é porque a ira é uma centelha. Essa palavra grega significa uma centelha, um momento de raiva em que você perde a cabeça. Naquele momento, você estava bem, mas alguma coisa tirou você do sério e você perdeu o domínio próprio, como diz a Bíblia, e se irou. E eu sempre digo, eu sempre vou dizer, que está escrito lá em Tiago: a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Você pode estar coberto de razão e de justiça, mas se você ficou irado, você não realizou a justiça de Deus. Nem eu, nem você. A ira é uma centelha, é uma explosão. E a indignação é uma ira recorrente. É aquela pessoa que está sempre irada, sempre indignada. Você, perto dela, tem que usar bem as suas palavras, porque qualquer palavra mal usada, ela pode ficar chateada, com raiva de você. Aí Paulo diz: não viva isso, isso é da terra, abandone isso, porque de fato isso já te abandonou em Cristo, nas regiões celestiais, onde Cristo vive e onde você está lá com Ele, isso já te abandonou. Por que você se ira ainda? Porque você muitas vezes fica indignado e várias vezes, porque eu faço isso? Por que tanta raiva tantas vezes? Isso é da terra, meus irmãos, e isso não vem do lugar onde Jesus está, onde Jesus vive. É por isso que eu digo a você, Paulo está falando do céu, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na sua mente. Podemos viver essa realidade de ressurretos aqui e agora. Aqui e agora. E ele continua. No 7, nessas coisas vocês andavam antigamente vocês viviam assim com essas coisas, mas agora se despoje disso, como uma roupa, dispa-se dessas coisas, retirem de você essas coisas. Ele diz, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, linguagem obscena no falar, maledicência. Eu já ia esquecendo, um pecado tão usado por nós, não é, irmãos? Que é falar mal das pessoas. Dizer mal. Onde Cristo está assentado, junto de Deus, isso não existe. Não existe maledicência. E o Senhor quer que isso também não exista na minha vida, na sua vida. Ele não quer que você viva falando mal das pessoas ou caluniando as pessoas. Essa não é a vontade do Senhor. Quem vive assim não vive o céu na terra, vive um verdadeiro inferno. Vive vendo os defeitos dos outros, reclama de tudo e fala de tudo. Você não vive no céu aqui na terra, vive um verdadeiro inferno. Mas o Senhor não quer isso para você nem para mim. Ele quer que você possa viver onde Jesus vive. E ali não existe maledicência, fofoca, blasfêmia, calúnia, não existe, irmãos. E ele continua a falar: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quando ele fala que nós fomos despidos do velho homem, aqui não somos nós que fizemos isso. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem matou aquele velho Henrique, aquele velho você, e criou um novo homem, uma nova mulher. Creia, irmãos, e entenda, isso não vai acontecer. Isso, para o cristão, já
aconteceu e é uma realidade. É por isso que eu tenho que viver conforme essa realidade. O Senhor fez isso. Por isso, eu tenho que matar cada vez mais essas coisas em minha vida. Como ele fala, nós temos que acabar com, fazei, pois, morrer. Versículo 5, faça morrer a sua natureza terrena. Deus já te matou. Você precisa se matar também, agora, aqui, nas suas ações. Mas entenda, em tudo isso, a mão do Senhor estará com você. Porque essa obra foi Ele quem começou e é Ele quem termina. Mas eu tenho que dar ouvidos à palavra do Senhor e abandonar tudo isso que vimos aqui, que está aqui conosco, mas não está onde Jesus vive. Aí ele diz que tudo isso foi feito porque o Senhor, Ele está transformando cada um de vocês segundo a imagem dEle. Pelo conhecimento dEle, Ele está transformando cada um de vocês na imagem dEle. Fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nele, não existe nada disso. Essa imoralidade sexual, essa prostituição, nada disso. Essa raiva, essa ira, nada disso. Essas blasfêmias, maldades no falar, nada disso. E você é chamado para viver assim. Porque Ele já fez isso por você. Porque você tem que ser transformado em Jesus Cristo cada dia mais, aqui nessa terra. E Paulo conclui com uma mensagem que parece totalmente fora do contexto. Ele vem falando tudo isso, dessa transformação que Deus operou em nós, que nós temos que buscar também em nossos atos. Essa renúncia, esse negar essas coisas interiores, não exteriores, não deixar de comer e ficar magérrimo, não dormir no chão, não, mas o que te contamina começa em nosso coração. O Senhor disse isso, né? O que nos contamina sai do nosso coração. E é sobre isso que Paulo está falando. Eu tenho que abandonar essas coisas, esses pensamentos terrestres do meu coração, para que eu possa, mais tarde, encontrar os pensamentos que estão lá em cima, onde Jesus mora. Mas aí, Paulo conclui essa sessão falando algo muito interessante. Ele diz, olhe, não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais cita, não existe mais bárbaro, circuncisão, incircuncisão, Cristo é tudo em todos. Ele está repetindo o que ele disse lá no começo, que vocês já morreram e já estão com Cristo, já ressuscitaram, vocês já estão com Jesus, já estão com Ele. Creia nisso, igreja. Esse é o primeiro passo para se libertar da sensualidade, do homem terreno, da mulher terrena. Creia nisso, é pela fé. Tudo começa aí. Cristo é tudo em nós. Paulo já havia dito, não é? Que a vida dele era Cristo. Isso é tão incrível, irmãos. A Barclay fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, veja como isso é atual. Quando você vê na TV algum músico, algum cantor, e ele diz, a música é a minha vida, não é? A música é a minha vida. Ele está dizendo, olhe, eu trabalho com música, eu penso em música o dia todo, eu sirvo a música, eu me alegro com a música, eu estudo a música é a minha vida. O teatro
é a minha vida, alguns atores dizem. Meu trabalho é a minha vida, outros dizem. Mas Paulo disse, e nós dizemos, você diz, eu digo, Jesus é a nossa vida, irmãos. Não é a fornicação com o seu namorado, namorada. Isso não é a sua vida. Não é ficar com raiva das pessoas. Isso não é a sua vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo em cada um de vocês. E quando ele fala isso de cada nação, do grego, do cita, ele quer dizer o seguinte: olhe, o grego, tão inteligente, criou a filosofia, criou a retórica, a arte do discurso, tão progressista, não é? Mas, sabe, irmãos, Cristo é tudo nele. Cristo é tudo nele. Não olhe para essas coisas que o grego é. Olhe para Cristo nele. O bárbaro, quem era o bárbaro? O bárbaro era aquele que não sabia falar grego. Esse era o bárbaro. Que virou bárbaro. Eles balbuciavam as palavras, falavam muito mal, não sabiam falar. Não tinham uma linguagem culta do português culto. Era o bárbaro, não era inteligente como o grego, mas Cristo estava nele. Cristo estava no grego inteligente, no grego aristocrata. Cristo estava nele, mas também estava no bárbaro que nem sabia falar direito a língua grega. Cristo estava também no cita. O cita é o bárbaro do bárbaro. Segundo Joséfo, ele era um selvagem. Além de não saber falar bem, ele era altamente grosseiro. Aqui no Nordeste falamos um bicho do mato, não é? Para que você entenda. Aquela pessoa bem realmente que não teve nenhuma cultura e nenhuma educação. Esse era o cita. Mas Jesus era tudo naquele cita cristão. Não importava a pouca educação que ele teve, a sua maneira grosseira muitas vezes, um bronco, não importava. Cristo estava nele. Estava nele. Cristo estava no judeu que se converteu a Cristo. O que Paulo está falando, irmãos, é que Jesus, ele está em toda a sua igreja. Ele está em todos vocês. Por isso, nós temos que viver essa realidade do céu aqui e agora. Temos que parar de falar mal do irmão, porque eu estou falando mal de Cristo. Porque Cristo é tudo nele. Cristo está nele. Eu não posso pecar com a minha irmã, um pecado sexual, porque Cristo está nela. Eu não posso pecar eu sozinho, diante do computador, da televisão, um pecado sexual em meus pensamentos, porque Cristo é tudo em mim. Meus irmãos, muitos sermões da igreja, muitos não, alguns, se baseiam em questões morais. O que é que eu tenho que fazer? Mas a questão maior não é essa. A questão não é apenas ética cristã. A questão é a pessoa de Jesus Cristo. Se você acreditar que você já está morto com Jesus, voltou a viver com Jesus, e você está habitando com Jesus no céu, e você quer viver aqui na terra essa mesma realidade do céu, pense no Senhor. Você vai viver pensando em Jesus, crendo que Jesus fez isso por você. Você vai viver essa realidade. Mas nós precisamos crer, meus irmãos. Sozinhos não conseguiremos vencer a lascívia e
a nossa carne. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, todos que estamos aqui, meu Deus, e que cremos em Ti, temos o desejo, Senhor, de viver uma vida pura, Senhor, uma vida mais distante desses pecados que foram aqui relatados. Queremos viver onde o Senhor está, Senhor, e onde essas coisas não existem, mas gostaríamos de viver isso aqui, Senhor, aqui e agora. O Senhor nos diz que isso é possível, Senhor, pela Tua palavra, pela fé naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Isso é possível, pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, esse mesmo poder pode nos afastar de cada um desses pecados aqui listados. Senhor, nos ajude a ter fé, Senhor. Nos ajude a ter fé e que isso não virá de nós, simplesmente. Isso virá do Senhor. Isso já veio na eternidade e espiritualmente já veio do Senhor. O velho homem já morreu, a velha mulher também, Senhor, e um novo homem e uma nova mulher estão aqui agora. Que possamos ver esse homem e essa mulher, Senhor, cada vez mais se tornando a imagem do Senhor, se tornando semelhante ao Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Nos ajude nessa fé, é o que nós Te pedimos, Senhor, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.